no meio aqui do povo de Deus, amém? E o Senhor preparou já uma palavra e deu para o coração do seu servo, e eu creio que o seu servo nessa noite será um canal de bênção para as nossas vidas, amém? Vamos orar. Soberano Deus, ó Pai, nós colocamos, ó Santo Deus, a vida do nosso irmão Cadu em suas mãos, ó Pai, este homem qual o Senhor já tem usado, meu Deus, grandemente no meio do seu povo. Nós pedimos, ó Pai amado, que o Senhor continue falando, meu Deus, através da vida dele, meu Deus, e que nós venhamos a entender, ó Santo Deus, através, meu Deus, do auxílio do seu Espírito Santo, Pai amado, que está conosco, em nome santo de Jesus Cristo, amém. Amém. Graças e paz a todos. Amém. Boa noite, né? Motivo de muita alegria estarmos aqui na casa do Senhor, né? Uma noite fria, mas uma noite a qual a gente pode estar aqui, né? Quantos gostariam de estar, mas não podem. Mas nós, graças a Deus, estamos aqui. Vamos estar falando um pouco da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. O texto que nós vamos ler está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ler do 20 até o 36. Evangelho de João 20. Ou 12, né? Do 20 ao 36. O título diz assim: alguns gregos desejam ver a Jesus. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Esse vai ser o nosso versículo base de hoje. Continuando. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e de quem direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. E respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles.
Até aqui. Glória a Deus. Amém. Nós lemos aqui um texto que fala onde os gregos eles desejavam ver Jesus. E como eu frisei o verso 24, que diz: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O texto continua dizendo algumas coisas acerca do que é necessário acontecer, que está chegando a hora dele, que quem ama a sua vida perderá, quem aborrece a sua vida guardará para a vida eterna, né? E a gente vê também alguns casos aqui onde o próprio Deus ele fala, né? Eu o glorificarei, eu já o tenho glorificado e o glorificarei novamente. E algumas pessoas elas ouviram ali como o trovão, outras diziam que um anjo o falou, né? Mas como algumas pregações recentes têm se falado sobre frutos, foi falado já aqui sobre a figueira seca, né? Entre outras. Então o Senhor colocou essa palavra aqui no meu coração, falando sobre a semente, né? O grão de trigo. Quando começa-se esse verso 24, ele fala na verdade. Isso daí ele já denota a importância do que há de ser falado, né? Todo verso que se começa com em verdade vos digo, isso chama atenção. Não é somente uma repetição. Aquilo ali é para chamar de fato a atenção. E ele fala que se o grão de trigo, né, ou qualquer tipo de grão, de trigo ou cevada ou qualquer outro, e desse tipo, isso para mim simboliza todo cristão, porque nós somos como grãos, como sementes. A palavra caiu em nossa terra e nós fomos uma terra boa, correto? Por isso estamos aqui. E todo cristão, ele é como uma semente, é como um grão para frutificar. Já falei aqui outras vezes que eu aprendi uma coisa, que quem foi chamado para ficar parado na igreja é cadeira, é prego, é madeira. Todos nós fomos chamados por um propósito, né? Uns são para ministrar, outros são para adorar, outros são para interceder, outros são para dançar, fazer coreografia, teatro, ensinar, cuidar de uma criança, limpar. Tem tantas coisas que podem ser feitas na casa do Senhor, que na verdade, se a gente fosse numerar aqui, faltariam coisas, tenho certeza. E a vida de cada um de nós é importante para isso, porque a igreja somos nós, todos nós. E ele fala sobre o grão, né? Que ele é como nós, sementes para frutificar. E ele fala que caindo na terra, né? Desde que ele seja enterrado com uma profundidade, ou seja, nós precisamos ter profundidade com Deus, nós precisamos adentrar nessa terra, porque uma semente fora da terra, ela não tem sentido. A semente, ela precisa sim morrer, para que ela possa nascer, e dar vida e frutos, porém, isso dentro da terra. Se nós plantarmos lá, como eu vi meus filhos hoje, plantando feijão no algodão, ele vai nascer. Algumas plantas, se nós colocarmos na água, ela vai florescer também, mas precisa
de um local onde ele consiga ter nutriente, onde ele consiga ter luz. Então a luz é a palavra do Senhor, nós precisamos estar alicerçados nela, e assim é nossas vidas. E ele fala, se ele cair em terra e não morrer, ou seja, todo o corpo ou substância ou grão morre na terra e se decompõe, e essa substância decomposta constitui o primeiro alimento de germe ainda sensível. Ou seja, lembra quando nós nos convertemos, estamos no primeiro amor, muitas vezes nós estamos sensíveis a algum tipo de questionamento. Mas por que você serve esse Cristo? Por que você é crente? Por quê? Muitas vezes nós estamos sensíveis, porque é uma coisa que algumas vezes nós não sabemos explicar, mas é uma coisa que nós sentimos. E assim, muitas vezes aquela semente no início ela está sensível, ela morre e ela vira o primeiro germe. E ele fala, que um nutrimento maravilhosamente adaptado a ele e adaptado para nutri-lo até tornar-se vigoroso o suficiente para derivar seu apoio inteiramente no solo. Ou seja, a semente ela está ali e ela começa a crescer, e ela cresce num ponto que ela consegue se sustentar ali naquele solo. Esse solo é a igreja, esse solo é a palavra do Senhor. Nós precisamos estar ligados a Ele, né? Existem algumas outras passagens que falam sobre as sementes que caem numa terra boa, que caem entre pedras, que caem entre espinhos. Eu vou falar um pouco também sobre isso, mas é importante que todos nós venhamos ter crescimento. Faça uma autoanálise sua, de um seu hoje, para um ano atrás, para 5 anos atrás. Você se lembra onde você estava? Os planos que você tinha? O que você estava fazendo? Você se imaginava estar da forma que você está hoje? Mas o Senhor, Ele tem planos para nós. Nós não fomos chamados em vão. Nós não fomos trazidos a seara dele em vão, mas foi para frutificar. E ele fala que se ele não morrer, o interessante é que ele fala que se ele não morrer, ele fica sozinho. Por que ele fala que ele fica só? Porque nós precisamos uns dos outros. Como o pastor disse, que o importante, de nós fazermos um culto só, eu posso estar em comunhão com cada um de vocês. Eu posso ter a minha preferência lá de horário no culto do domingo. Mas, irmãos, não tem preço o fato de estarmos juntos, de estarmos um unido à fé com a oração do outro, estarmos adorando juntos, nós demos o mover de Deus juntos, nós ouvimos a palavra juntos, e a mesma palavra que fala ao meu coração de uma forma, ela fala o seu de uma outra forma, porque Deus, Ele não traz, a sua palavra ela não volta vazia, mas ela traz aquilo, a medida exata que você precisa. Se é de uma cura, a palavra vai ser cura para você. Se é uma libertação, essa mesma palavra vai ser uma libertação para você. Aleluia. Se é sabedoria que você precisa, essa mesma palavra de alguma forma vai ser sabedoria para você. O Senhor, Ele não erra, Ele é fiel. E Ele fala que se Ele ficar só, Ele não produz frutos. Nós vemos em João 15, o verso 5 e o 6, diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o verso 6 diz assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Eu já cheguei a falar um pouco sobre essa passagem também. E o interessante é que o dia que eu falei sobre isso foi lá na casa da mãe da Idalina, falando para pessoas que trabalham no campo, pessoas que trabalham com a colheita. O interessante assim é que
a planta, ela precisa estar no solo, ela precisa ser podada, aquilo que não é bom, para que os novos ramos venham frutificar e venham florescer. E o interessante é que o texto, é a palavra do Senhor que diz isso, que aquele que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Por isso que nós entendemos que é importante que nós venhamos a frutificar, que nós estejamos bem plantados, bem firmes, bem ligados à videira, porque é Ele que dá crescimento a todos nós, a cada um de nós. Cada um de você, talvez na sua timidez, ou às vezes você pode pensar assim: eu sou tão pequeno, minha oração é assim, eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha daquilo. Deus conhece o coração. Deus, Ele ouve a sua voz antes que você abra a boca. Ele sabe a intenção do seu coração. A palavra do Senhor diz que a palavra dele, ela é apta para discernir as intenções do nosso coração, que ela vai num ponto tão fundo, a ponto de dividir, é como espada, a ponto de dividir juntas e medulas. Então o Senhor, Ele conhece, Ele nos sonda. Não adianta eu falar algo da boca para fora, ou algo que não esteja falando ao meu coração, porque Ele sonda, Ele sabe o que passa no meu coração. Nós estamos nus perante Ele, nós estamos transparentes, Ele nos enxerga. Na verdade, Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos, porque existem coisas que eu não lembro, mas Ele tem tudo anotado. Ele não se engana com a sua voz. Imagina quantas pessoas estão orando, talvez nesse momento, talvez ao longo do dia, não só aqui, mas no mundo todo. Mas Ele conhece a sua voz, Ele sabe a sua intenção do coração, Ele conhece o seu íntimo aí, Ele sabe aquilo que você tem de dúvida, aquelas suas convicções. Ele vem para te ajudar, para auxiliar. Ele fala: eu sou o seu auxílio, eu sou o seu ajudador, eu te tomo pela mão direita, eu te ajudo, eu te levanto, eu te sustento. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso ajudador. Ele fala, como está escrito na parábola do semeador, em Lucas 8, do 14 ao 15, ele fala sobre as sementes que caíram em muitos lugares, no caminho, e foi pisada. A semente caiu no caminho e foi pisada, e essa foi comida pelos pássaros. No caminho, muitas vezes algumas pessoas infelizmente ficam pelo caminho, mas o Senhor te chamou não para ficar pelo caminho. O Senhor te chamou para você ir adiante, para você frutificar, para que aqueles que o conheceram anteriormente, não sei quanto tempo, não sei se é um ano, se é um mês, se há 10 anos, não importa, não é tempo de igreja. Quando eu me converti, eu ouvi uma coisa que eu nunca mais esqueci de uma pessoa. Ele falou assim: Eduardo, você não seja um crente para ser mais um. Eu fiquei olhando assim, mas como assim não ser mais um? Ele até usou, ele falava muito na gíria, ele falou: não venha ser um paga-lanche na igreja. Foi essa a expressão que ele usou. Ele falou: vem e faça a diferença. Cristo não é um gênio da lâmpada que só tem 3 desejos para você. Você só pode pedir 3 coisas e Ele vai fazer as 3 e não pode fazer nada mais. Não, Ele é o Deus que Ele pode fazer todas as coisas. Aleluia. Ele pode fazer todos os dias, Ele pode fazer milagres. Glória a Deus. Aquilo que o pastor Amans falou assim: a unção de ontem não serve para hoje, a unção de hoje é para hoje. Então que nós possamos buscar isso todos os dias, porque nós não sabemos quando Ele vem, nós não sabemos quando Ele buscar a sua igreja, Ele nos buscar. Então que nós possamos estar prontos todos os dias, aquele abraço que nós possamos dar todos os dias, eu falar eu te amo, eu pedir perdão, que eu possa fazer isso todos os dias, que eu possa honrar os meus pais todos os dias, isso é mandamento, que eu possa ajudar o meu próximo, que eu possa levar uma palavra para aquele que precisa. Você não precisa de ser expert em palavras com Deus, seja sincero,
Fala do seu jeitinho. Ele conhece a sua intenção. Se você fala na gíria, fala na gíria que ele vai entender. Se você fala do jeito arrastado, meio caipira, fala porque ele vai entender. Ele conhece você melhor do que você. Deus, Ele é o Deus, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Ele está pronto a estender a sua mão. Há coisas que têm que morrer para dar lugar à vida. Isso acontece constantemente em nossos relacionamentos. Se o orgulho não morrer, não nasce o perdão. Se a inveja não morrer, não nasce a cooperação. Se o ódio não morrer, não nasce o amor. Vale a pena fazer um balanço do que deve morrer e do que deve viver em nossas vidas. Vale a pena deixar morrer somente as sementes às quais nos agarramos e que nos impedem de darmos frutos. Não adianta ser apenas semente, é preciso darmos frutos. O Deus que nós conhecemos, Ele nos chamou para frutificar, para dar frutos a Ele. Uma coisa assim que nós nunca imaginamos é onde nós estaremos daqui a um mês. Talvez daqui a um mês a gente imagina, né? Porque nós fazemos as nossas orações, como fizemos no início desse ano, pelos 12 dias, né, de oração, pedindo uma jornada boa ao longo desse ano. Imagina se nós não tivéssemos orado, né? Nós estamos vivendo um ano tão difícil, né? Eu tenho certeza que cada um que conhece alguém que morreu, infelizmente faleceu devido a essa doença. Nós temos o exemplo aqui da missionária Alexandra. Ela pregou aqui um dos dias e ela veio a falecer devido a isso. Teve um outro pastor que esteve conosco lá na casa de recuperação. Ele também veio a falecer. Então assim, nós oramos, nós não sabemos o amanhã. Nós estamos aqui hoje. Nós servimos um Deus que Ele pode agir em qualquer circunstância, irmãos. Deus não depende da situação econômica do país para Ele agir na sua vida, não. É verdade. Deus, Ele não depende do governo, Ele não depende do vizinho A ou do vizinho B. Deus não depende de nada disso. Ele depende somente de você estender a mão para Ele e falar: Senhor, me ajuda. Senhor, meu socorro é o Senhor. Eu só dependo de Ti. Eu espero em Ti. Irmãos, eu falei algumas vezes já, ao longo desses últimos 2 anos, eu tive pelo menos 3 promoções na empresa. Esse ano, enquanto empresas estavam demitindo, enquanto empresas estavam, um monte de clientes pedindo renegociação de contrato, a empresa gastando horrores com novos EPIs, porque se o técnico ele vai entrar no hospital, ele precisa daquela roupa que a gente está acostumado a ver na TV, aquela roupa especial, branca, macacão. E aquilo ali é descartável. Aquilo ali, se o técnico entra no hospital de manhã, ele usa, se ele vai sair para almoçar, ele joga no lixo. E depois, quando ele volta, ele tem que pôr outro. Cada um desses macacão custa mais de R$50. Então não tem como você usar somente um. E a empresa fez um investimento alto. A empresa não estava preparada para isso. Nenhum de nós estávamos. E no meio de tudo isso, eu fui um dos poucos que recebi promoção. Do dia que eu recebi a promoção, eu juro para vocês, eu não esperava. Eu não esperava porque eu achava assim que eu entendo o momento e sei que mesmo eu desempenhando a função já há mais de 3 meses, eu entendo o momento do nosso cenário, do nosso país, do mundo. Mas eu fiquei surpreso com aquilo. O que eu quero dizer com isso? Que Deus ele não depende de nada. Não depende de nenhuma circunstância para Ele agir na sua vida. Aquilo que Ele tiver que fazer na sua vida, Ele vai fazer.
Não importa o que as pessoas pensem de você, não importa o que tenha que acontecer para Deus fazer aquilo na sua vida, porque é Ele que faz, é Ele que faz o milagre. Aquilo que é possível nós fazemos, aquilo que está ao seu alcance, faça você, mas aquilo que não está ao seu alcance, é Ele que vai fazer, é Ele que faz a obra. Deus, Ele não mudou, Ele continua sendo fiel às nossas vidas. Vou pedir para vocês abrirem a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15. Cristo, no texto em qual nós lemos, o texto inteiro que nós lemos, em João 12, do 4 em diante, falava sobre Cristo, que Ele estava dizendo: a minha hora é chegada, importa que eu vá, para que eu seja glorificado, porque eu vou atrair a muitos. E ele fala aqui em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala a partir do verso 35, ele diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Nós falamos sobre isso. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos. Qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, em todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade,
e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Nós achamos tão lindo, né, esse último verso, mas o importante de entendermos o que Paulo queria dizer aqui, o que Paulo estava dizendo aqui. Ele estava dizendo que se não morrer uma coisa, não tem como nascer a outra. E o que eu vejo aqui, que ele fala da glória de cada estrela. Se cada estrela tem a sua glória, tem a sua luz, cada um de vocês tem a sua luz, cada um de nós temos a nossa própria luz, e ela está para brilhar da sua maneira. Brilha a sua luz da sua maneira, da maneira que Ele te chamou. Mas brilhe, faça, levante-se e faça. Não espere. Muitas vezes nós queremos colher os frutos, mas quanto nós estamos dispostos a arar a terra, a preparar a terra, a tirar aquilo que não é bom, talvez aquela erva daninha, a adubar, fortalecer, e aqueles que gostam de plantas, quão glorificante, né? Qual alegria que é quando nós vemos uma planta e aí nós podamos ela e ela às vezes fica assim, com poucos galhos, parece que ela está feia, e depois ela começa a crescer, dá novos ramos, e aqueles ramos parecem mais viçosos. E o interessante, né, é que nós vemos plantas frutíferas que pequenininha, elas já dão frutos, e assim é nas nossas vidas. Quantas vezes nós vemos algum dos nossos pequenos falar algo que nos surpreende? Nós vemos Deus usar quem Ele quer. A palavra diz que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Deus, Ele faz as coisas assim, é interessante, que Ele usa cada um na sua luz, cada um da sua forma. Deus, Ele não mudou, igreja. Deus, Ele continua sendo o mesmo. Aleluia. Ele continua sendo fiel. Glória a Deus. Ele continua chamando ao arrependimento, sim, chamando, mas Ele quer que você frutifique. Ele não quer que você permaneça da mesma forma que você veio ou que você ficou. E assim é na nossa vida, porque parece que ao longo do tempo, ao longo dos anos, parece que nós, mudamos, mas nós somos aperfeiçoados, porque a cada circunstância, Deus nos permite ter nova experiência com Ele. Se é na área da saúde, Deus vai permitir você passar. Se é numa área que você tem que perdoar, Deus vai trabalhar e vai permitir situação ao qual você possa aprender com aquilo ali, porque todos nós precisamos ser aperfeiçoados, todos nós precisamos entender a profundidade, a estatura, para chegarmos a um nível de varão perfeito. A palavra diz isso, porque o Senhor não quer que nós fiquemos da mesma forma que nós fomos chamados. Ele quer que você mude, que você avance, que você cresça. Assim é uma planta, quer seja frutífera ou não, ela cresce, ela expande. E mesmo aquelas plantas que elas não dão frutos, talvez, ela dá flores, e ela tem um propósito. Ela serve para as abelhas colherem ali o pólen, produzir o mel. Ele serve para alimento
um beija-flor, de algum animal ao qual o Senhor criou. Nada é em vão. Agora, aquele que foi em vão, como foi falado, aquela figueira que estava ali, você acha que Cristo já não sabia que aquela árvore não tinha fruto? Ele já sabia, mas ele quis até lá, e ele falou aquilo. E o interessante assim é que sobre a palavra dele aconteceu. E quantas vezes nós vemos sobre a palavra dele as coisas acontecerem? Isso não depende de nós, é ele, é a palavra dele, basta apenas uma palavra, e assim será. Deus é quem faz todas as coisas, Deus é quem nos sonda, Deus é quem nos conhece, Deus é quem nos transforma, mas Ele é educado, Ele permite que você dê lugar a Ele, Ele permite que você busque a Ele, dê lugar a Ele, faça da morada dele, que é o seu corpo, a morada do Espírito Santo, faça uma boa morada para Ele. Eu lembro que quando eu me converti não era fácil não. Eu tive que dar um tempo de algumas coisas que eu fazia, eu jogava bola, porque eu precisava de domínio próprio, eu precisava ter uma vida diferente, ao qual eu não fosse conhecido por ser crente, por ter uma Bíblia debaixo do braço, mas que eu fosse visto cristão pelas minhas atitudes, pela forma de eu falar, pela forma de eu agir com as pessoas, não de criticar, mas estar pronto a falar do amor, daquilo que o Senhor estava fazendo e continua fazendo na minha vida. Eu precisava ouvir louvores, dar lugar a Ele, buscar mais, orar mais, do meu jeito, mas Ele me ouvia, Ele entendia. Deus, Ele é fiel, e é assim na minha vida e na sua vida. Quantos de nós aqui, se for dada a oportunidade de falar de onde saiu, de quem era e aonde está, nós teremos aqui, nós vamos ficar aqui talvez mais de 1, 2 dias, 3 dias talvez falando, e graças a Deus por isso, porque nós temos aqui aquilo que mostrar para Ele, porque Ele é fiel, Ele tem sido fiel em nossas vidas. Nós estamos aqui, quantos não passaram por mais essa noite? Quantos? Mas nós estamos aqui. O Senhor tem cuidado de nós no meio de todo esse caos, mas Ele tem cuidado de nós. Ele tem sido ainda fiel em nossas vidas, e não importa, não depende das circunstâncias, porque Ele continua sendo fiel na sua vida, na minha vida. Ele continua a transformar, Ele continua a quebrantar. Dá lugar a Ele, junte-se. As brasas estando juntas, elas se aquecem. Aquele que está mais quente aquece aquela brasa que está mais fria. É assim uma fogueira. Então que nós possamos continuar a fazer a obra, porque Ele tem uma luz para cada um de nós, Ele tem um mover, um agir, e Ele tem um dom especial em cada um de vocês. Cada um de nós, Ele chamou com um propósito específico. Então, dê lugar a Ele, continue a fazer aquilo que você faz, continue a fazer a obra dEle, continue firmado no solo, um bom solo, continue a buscá-lo, continue sendo uma semente em boa terra, continue tendo crescimento, porque como diz o 58, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que, assim como falou no meu coração, tenha falado também no seu. E aquilo que eu não consegui falar, consegui expressar, que o Espírito Santo continue a falar em cada um dos nossos corações. Amém? Pastor?